Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que muita gente tem muita dúvida. Eu percebo isso nas aulas, eu percebo isso nas consultorias e também quando eu trabalhava com CLT dentro de empresas, né? Então, hoje a gente vai falar de critério de aceitação. Isso mesmo. Hoje é dia da gente falar sobre metodologia industrial. Então, essa semana, né, agora no começo de setembro, a gente mudou aqui um pouquinho a nossa lógica aqui de distribuição de conteúdo e agora a gente está tendo um vídeo por dia, tá, de segunda a sexta, e cada dia da semana a gente está falando de um assunto diferente. Então lá na segunda-feira a gente falou sobre PDCA, usando, né, a nossa estratégia de gestão da qualidade. Então segunda-feira é dia de gestão da qualidade. Terça-feira a gente, foi ontem, né, a gente aprendeu a criar uma ferramenta para gestão de risco dentro do Excel, porque terça-feira é nosso dia de aprender ferramentas, fazer exercício dentro de Excel puro, sem VBA. Hoje, quarta-feira, a gente vai falar sobre metodologia. Amanhã, quinta-feira, vamos falar sobre VBA aí, vamos dar sequência aos nossos projetos, tutoriais lá em VBA. E na sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de empresas, tá? Então a gente vai manter essa estrutura e vamos mudando, adequando aí de acordo com a necessidade de vocês e também os feedbacks que a gente vem recebendo, tudo bem? Então, convido vocês a deixar aqui o que vocês estão achando dessa nova sequência, dessa nova estratégia, justamente para que a gente possa ir adequando isso cada vez mais às necessidades aqui do nosso público, ok? Bom, então, primeiro, né, o que é essa questão de por que a gente fala de critério de aceitação, né? Então, o critério de aceitação é um tema muito importante que muitas vezes é tratado de forma equivocada dentro das empresas. Então, para quem tem alguma noção ali dentro de gestão da qualidade, principalmente na área de metodologia, sabe que a gente precisa ter instrumentos de medição na grande maioria das empresas, né? Então, muitas empresas têm instrumentos de medição, desde os mais básicos, como uma escala, uma trena, até ali os mais complexos, como acontece com uma máquina tridimensional, um circularímetro e assim por diante, né? Só que tem um detalhe: todos esses instrumentos de medição, eles precisam ser calibrados, né? Ou seja, o que é a calibração para quem está começando agora? Calibração nada mais é do que, de forma muito resumida, você medir o tamanho do erro daquele instrumento de medição. Então eu vou pegar lá o meu instrumento, vou medir o erro dele por meio de um método padronizado, comparando com padrões reconhecidos. Inclusive a gente pode fazer aula falando sobre calibração, e eu vou, a partir disso, descobrir o quanto que eu posso confiar naquele instrumento. Digamos assim, a calibração é basicamente isso, né? Ok, então eu peguei meu instrumento, mandei para um laboratório, ele fez esse processo de calibração para mim, e eu vou receber de volta o meu instrumento junto de um certificado de calibração, tá? E é aí que o nosso assunto de hoje começa. Quando eu recebo esse certificado de calibração, uma das coisas que eu preciso avaliar é esse erro que foi identificado no instrumento. E perceba, todo instrumento tem erro. Pode ser o mais simples, pode ser o mais complexo. Pode ser um instrumento novo que acabou de sair da caixa, ele tem erro, tá? Nada é perfeito. E pode ser um equipamento que já está sendo utilizado lá no dia a dia, tudo bem? Então, todo instrumento de medição tem erro. E aí fica a pergunta: será que aquele erro que foi apresentado no certificado de calibração é aceitável para a minha empresa? Então, e aí que a gente vai entender, é aí que vai começar a nossa conversa sobre critérios de aceitação. E eu estou aqui no Excel justamente para a gente poder fazer algumas brincadeiras e deixar um pouquinho mais interativa, para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar essa questão, tá? Então eu vou deixar aqui algumas perguntinhas, né? Então a primeira perguntinha que a gente vai tentar resolver aqui na aula de hoje, né? O que é o critério de aceitação? Então eu vou chamar aqui de critério de aceitação. Essa primeira questão aqui que a gente vai tentar tratar hoje, tá? Além disso, a gente vai falar também sobre quais são ali, né, os métodos, como definir um critério de aceitação, tá? Então, basicamente, hoje a gente vai falar dessas duas questõezinhas aqui, a respeito do critério de aceitação, e tem bastante coisa para falar aqui. Eu vou até fazer o seguinte: vou vir aqui em exibir, vou tirar aqui as linhas de grade para a gente ficar como se estivesse numa folha em branco,
Isso vai deixar aqui um pouquinho mais agradável para a gente poder trabalhar, tudo bem? Bom, então o que a gente pode falar aqui, galera? Primeiro, o que é esse tal critério de aceitação? Então é basicamente isso. Eu peguei lá instrumento N, né, instrumento qualquer, mandei esse instrumento para calibração. E aí, né, então eu vou ter aqui o equipamento. O que pode ser esse meu equipamento? Trena, paquímetro, micrômetro, altímetro, traçador. Deixa eu só colocar como estava aqui antes. Altímetro, traçador e por aí vai. Tá? Então você pode ter N tipos de instrumento, não faz diferença ali com relação a isso. Tá? Então qualquer instrumento que você tem que faz medição, voltímetro, manômetro, qualquer instrumento de medição, ele precisa ser calibrado. Tá? O que faz, né, existir a necessidade de você precisar calibrar? Quando que eu tenho que calibrar instrumento? Quando o equipamento ele é utilizado para assegurar ou validar a qualidade do produto, ou quando ele é utilizado para validar algum requisito do sistema de gestão da qualidade, o famoso ACGQ. Ou seja, tudo que você usa para medir o seu produto tem que ser calibrado. Tudo que você usa para medir alguma coisa que é solicitado dentro do seu sistema de gestão da qualidade precisa também ser calibrado. Como assim? Qual que é a diferença? Aqui vão estar os instrumentos que medem o seu produto. Aqui vão estar outros instrumentos que aparecem ali na empresa, só que não medem o produto. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalha numa empresa e você é responsável pela saúde e segurança da empresa, né? O técnico de segurança lá, por exemplo, ou engenheiro de segurança. Uma das coisas que a gente costuma fazer é fazer ali o teste de ruído dos locais, né? Então, do quanto que a gente tem de barulho, digamos assim, dos locais, das áreas de trabalho. E para isso a gente costuma utilizar um decibelímetro, que é o equipamento que mede decibéis. Ou seja, é como se ele medisse o volume dos ruídos todos que a gente tem ali dentro, né? E por conta disso, esse equipamento, nessa situação, ele faria parte aqui do sistema de gestão da qualidade. Ele não tem nada a ver com o produto, mas ele tem a ver com o sistema de gestão, por isso ele precisa ser calibrado também. Beleza? Ótimo. Então, quando eu faço a calibração, né, eu tenho como resultado, tá? Então, eu vou fazer ali calibração e eu vou ter um resultado que vai ser justamente o certificado. Então, eu fiz calibração, eu vou ter um certificado de calibração. E esse certificado ele vai me trazer um negócio que eu chamo de incerteza, que é justamente o erro que eu identifiquei lá no meu instrumento de medição, ok? Essa incerteza ela vai ser expressa na grandeza do seu instrumento. Então, se você tem lá um paquímetro, ele vai mostrar, olha, seu paquímetro erra tantos centésimos de milímetro, né? Então, pode confiar que seu paquímetro vai errar dentro de tantos centésimos de milímetro, e assim por diante, né? Se eu estiver falando de voltímetro, olha, ele erra tantos milivolts, e assim por diante, ok? Então, o que a gente pode entender daqui? Essa incerteza é o que vai gerar dúvida para a gente. Então, é isso daqui que eu preciso entender se é ou não aceito para a minha empresa, tá? E por que eu preciso olhar para isso? Se eu não tiver um bom critério de aceitação, ou seja, se eu não tiver uma boa tolerância para essa incerteza, entenda o critério de aceitação como se fosse uma tolerância. Se eu tiver uma boa tolerância para essa incerteza, não adianta eu ter mandado calibrar, eu perdi meu dinheiro. Se eu não fizer essa comparação aqui legal, aqui eu não precisaria nem ter feito, digamos assim, né? Eu estou perdendo meu tempo, tá? Então a gente precisa entender que o critério de aceitação, ele é talvez até uma boa definição de critério de aceitação, é até mais importante do que a própria calibração, né? Quem tem experiência com calibração de instrumentos sabe que é muito comum você ter um instrumento que ele não tem muita variação entre os seus certificados, porque vários instrumentos eles têm um nível de robustez ok, e se você colocar ele em uma situação boa de trabalho, dificilmente ele vai ter grandes variações. E dependendo das suas tolerâncias, das suas necessidades,
você vai poder trabalhar com aquele instrumento por muitos e muitos anos, né? Mesmo os equipamentos mais baratos, como principalmente os equipamentos mais caros, ok? Porém, o critério de aceitação, né, que analisa essa incerteza, ele tem impacto direto para o bolso da empresa. Então, olha que interessante. Critério de aceitação tem impacto direto para o bolso da empresa. Como assim, Lucas? Como que esse negócio funciona? Pensa no seguinte. Se isso daqui é a tolerância, é esse valor, né, que eu vou colocar de erro dentro da variação do meu produto. Fica claro isso? Vamos fazer o seguinte. Se eu pensar o seguinte, olha, eu tenho lá um produto qualquer com uma tolerância, né? Então eu tenho um produto, esse produto tem uma tolerância, então a tolerância dele é de mais ou menos 0,5 milímetros, por exemplo. Tá? Então, eu tenho um produto qualquer e essa aqui é a tolerância de fabricação do meu produto. Não vamos nos preocupar aqui com qual é o processo de fabricação, qual é o equipamento de medição que a gente utiliza, tudo bem? Então, o meu produto tem essa tolerância. O que me faz entender, então, logo, né, eu tenho uma tolerância total que vai ser de 1 milímetro, porque é para mais meio, menos meio, ok? Então, a minha tolerância total vai ser de 1 milímetro. Lembre-se que a metrologia, né, ela só existe para que a gente possa garantir ou trazer métodos de trabalho confiáveis para fazer a verificação da qualidade do produto produzido, né? Ou seja, eu só existo como metodologia porque existe uma produção. Tudo começa pela produção. Todas as outras áreas são áreas de suporte, o que acontece também com a metodologia. Então, eu tenho que olhar primeiro para a minha área de produção. Então, se eu tenho um produto com um range de tolerância de 1 milímetro ali total, o que a pessoa vai fazer lá na produção? É como se estivesse falando isso daqui, olha. Vou pegar aqui umas formas. Vou pegar aqui, olha. Então, eu tenho uma linha inferior aqui, e uma linha superior aqui. Então, é mais ou menos um negócio assim, tá? Deixa eu fazer aqui. Eu não vou me preocupar em fazer tão bonitinho, para a gente não perder tempo da aula fazendo aqui o embelezamento, digamos assim, tá? Mas imagina que essas duas linhas aqui representam a tolerância do meu produto, ok? Então, o que vai acontecer? O pensamento inicial que eu tenho ali é justamente o seguinte, né? Eu vou me preocupar, né, se eu tenho ali uma peça, né, um produto nessa região aqui à esquerda, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter produto que eu chamo de produto reprovado, ok? Então aqui, independente do valor de tolerância, olha que interessante, eu vou ter aqui produto reprovado e a partir daqui eu posso ter o seguinte, do meu outro lado eu tenho aqui produto reprovado também, com toda certeza, né? A gente chama isso daqui de região da tolerância. No meio eu tenho aqui, olha, um pedacinho muito bacana que eu chamo de produto aprovado, ok? Percebe que eu não encostei aqui na linha, né? Eu vou até afastar aqui um pouquinho mais. Propositalmente eu não encostei na linha. Por quê? Porque tem o seguinte, essa incerteza que a gente está falando aqui, qual que é o efeito dela? Ela cria uma área que a gente chama de área cinza, tá? Que é a zona 2 aí das nossas medições. Isso daqui, né, eu vou até trocar aqui de cor para ficar mais fácil. Deixa eu tirar aqui essa borda, vou colocar aqui uma corzinha cinza que exemplifica melhor ali o que a gente tem e vou jogar ela ali para trás e vou tirar aquele texto que tem lá. Opa. Pronto. Então, esse pedacinho cinza aqui é o quanto eu tenho de dúvida com relação aos meus produtos, né? Então, isso daqui é justamente o que eu tenho de dúvida. E quanto maior a incerteza, maior essa área cinza. E o que acontece nessa área cinza? Porque aqui, esse pedacinho aqui que eu vou deixar verde aqui agora, eu sei que o produto tá bom, ninguém discute sobre isso.
Aqui eu sei que o produto está ruim também, ninguém discute sobre isso. Só que aqui é o ponto que dá briga, né? É aqui aquele momento que você faz a medição lá no laboratório, na sua área de inspeção, você talvez aprova a peça, aí vai lá para o cliente reclama que o produto está fora do especificado. Ou você reprovou a peça, aí vai lá na hora de utilizar e o produto está funcionando normalmente, que é aquilo que a gente chama de falso alarme, ou seja, reprovar uma peça boa, ou falha, que é aprovar uma peça ruim. Então, quanto maior essa sua zona cinza, pior, ok? Então, olha que interessante, se isso daqui vai acontecer para qualquer produto e já está acontecendo lá na sua empresa, então, com certeza, lá na produção, isso daqui já está sendo monitorado. Só que, como que isso é monitorado se a gente ainda nem começou a falar dessa tal de incerteza, né? Eles estão fazendo isso com base no próprio resultado das medições, ok? Então, eles estão pegando resultados de medição que eles têm ali durante validação inicial, as verificações de produção, liberação de processo e outras coisas do tipo, e eles vão utilizar isso para tentar centralizar aqui a produção deles, ok? Então deixa eu aumentar isso daqui para a gente poder colocar mais coisa aqui no meio. O que vai acontecer? A produção, ela vai fazer o seguinte, ela vai tentar utilizar uma área menor do que essa região verde. Então o que ela vai usar na prática, eu vou deixar aqui em azulzinho, eles vão se preparar para tentar usar apenas uma área menorzinha. Por que, Lucas? Porque é o seguinte, quando a produção faz a peça e você reprova uma peça porque ela está menor do que o especificado, o que ele faz? Ele ajusta o processo com base nas medições que você está fazendo aqui, olha, com essa incerteza aqui. Quando você reprova uma peça porque ela está acima do especificado, ele também aperta o processo com base nessa incerteza aqui. E normalmente vai fazer isso com um fator de segurança, ok? Então, o que vai acontecer? Essa minha área cinza, ela tem que ser bem menor do que essa área azul, porque senão eu não vou conseguir entender as variações do meu processo, tá? Isso são as categorias dentro de um sistema de medição, que é uma coisa que a gente fala lá no MSA, tá? Então, olha que interessante, essa área cinza, segundo lá o MSA, uma estratégia que eu gosto muito, ela teria que caber 5 vezes aqui dentro, tá? Então teria que caber 5 areazinhas cinzas dessa aqui dentro. Por exemplo, no meu exemplo aqui, por azar, olha, deu quase 4, ou seja, pensando em MSA, isso daqui seria um sistema de medição ruim por conta do NDC, o número de características distintas. Então olha que interessante, o meu critério de aceitação, então, ele vai controlar o tamanho dessa área cinza. E o tamanho dessa minha área cinza tem que ser definido de acordo com essa variação de produção. Por quê? Se a tolerância do meu produto lá era de 1 milímetro, e eu estou pensando aqui uma tolerância aberta, né? Mas eu tenho uma variação, porque eu também, esse produto ele vai ser produzido em uma máquina, por exemplo, ok? Ou por um processo. Então eu vou até colocar aqui, ó, processo. Então ele vai ser feito por um processo. Esse processo, obviamente, tem uma variação. E essa variação vai ser de mais ou menos alguma coisa. Obviamente tem que ser menor do que a tolerância, porque senão essa máquina não poderia fabricar esse produto. Faz sentido? Então vamos imaginar aqui que ele tem 0,25 milímetros de variação de processo, que é bem tranquilo também da gente atender. O que vai acabar acontecendo? Então a variação total vai ser igual de 0,5 milímetros. Nesse caso, o que eu vou precisar fazer? Quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou pegando a tolerância aqui, olha, e definindo metade como variação do meu processo. E aí, obviamente, se eu tenho que fazer caber 5 areazinhas cinzas dessa aqui dentro, então no pior dos casos, já fica aí uma dica até do que a gente vai falar mais para frente, no pior dos casos, a minha variação de incerteza não pode ser maior do que 1/5 desse valor. Ou seja, nesse meu exemplo aqui, eu teria que ter uma variação de, no máximo,
Então aqui minha incerteza, equipamento, né, que vai ser utilizado, ele tem uma incerteza que não vai poder ser maior do que 1/5 desse valor, ou se eu for dividir ele ali também para fazer para os dois lados, eu vou pegar e dividir ele por 10. Olha de onde sai aquele 10% que a gente fala, ok? Então, a incerteza expandida, que a gente costuma chamar de UC, vai ser igual a 10% disso daqui, ou seja, mais ou menos 0,05 milímetros. Tá? E aí, olha que legal, desse jeito, então eu posso entender que eu vou ter uma UC total, né? Então incerteza expandida total de 1/10 de milímetro. Né? Então ele vai ser aqui. Aí a gente chegou naquela situação que a gente tanto fala lá no trabalho, a gente tanto visualiza no trabalho como 10% da tolerância. Olha que bacana. Então é daqui que sai essa estratégia, essa visão de eu vou pegar sempre o equipamento que tem resolução de 10% da tolerância. É daqui que sai isso. Tá? Só que tem um detalhe importante. Toda vez que eu falo que a resolução do meu instrumento vai ser de 10% da tolerância, eu vou ter grandes problemas. Por quê? Se eu pegar aqui um instrumento de 1/10, né, então, por exemplo, um paquímetro com 1/10 para medir esse 1 milímetro aqui, o que vai acabar acontecendo? A incerteza dele costuma ser mais ou menos por volta de 3 vezes aqui a resolução. Então, nesse caso, um paquímetro com variação ali de 1/10, ele vai ter uma incerteza de 3/10, o que seria um problemão. Vamos chegar aqui naquela condição de que eu tenho uma incerteza grande demais novamente. Faz sentido? Então, olha que interessante. Primeiro ponto, então, que a gente tem que entender, né? Para que serve a tal da incerteza? E para que serve o critério de aceitação? Né? Então, a incerteza é a variação que eu tenho do meu instrumento de medição, e o meu critério de aceitação, ele é o tanto de desconfiança que eu vou colocar dentro do meu processo. Quanto melhor a incerteza, quanto menor ela for, mais tranquilo vai ser o meu processo. E eu vou ter mais condição de monitorar o meu processo. Faz sentido? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida e a gente vai falar sobre isso. Tá? Um outro ponto interessante. Né? Então, ok. Entendi que eu preciso trabalhar com uma incerteza que ali 10% da minha variação. Né? Agora, vamos pensar uma outra coisa que seria bacana. Aí eu vou lá no meu processo e eu começo a trabalhar com uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, que se chama melhoria contínua. Né? Então, olha que legal. Eu tenho uma situação de uma tolerância aqui que é de 1 milímetro, e agora eu quero fazer um processo super legal. E tem um pessoal que fala sobre o negócio de utilizar o tal do 6 sigma, por exemplo. De forma grosseira, eu posso dizer que seria a mesma coisa que pegar esse 1 e dividir por 6. Né? Então, esse 1 milímetro dividir por 6. Aí eu fazendo conta errada. 1 dividido por 6, que vai ter isso daqui. E aí, se eu quiser fazer para os dois lados, como eu fiz aqui, seria por 12. Né? Então, essa seria a variação que eu buscaria, talvez, aí num projeto de melhoria contínua para esse processo. Então, com base nessa tolerância, para ter uma grande segurança ali de produção, eu vou tentar ter uma variação normal de 8 centésimos ali aproximadamente. Tá? Se eu vou arredondar isso daqui, eu vou colocar aqui o seguinte, olha, para a gente poder exemplificar. Então, a gente teria aqui 0,085. Tá? Então, estou arredondando ali o valor. Dessa forma, o que vai acabar acontecendo? A minha variação normal vai ser 2 vezes esse 0,85, ou seja, né, eu estou falando ali de 0,17 milímetros. Né? Então, isso daqui seria a minha variação de processo normal. Só que daí o que acontece? Se eu fizer isso desse jeito, né, se eu tiver essa observação, que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu estou diminuindo essa região azul, que é o que o meu processo realmente está utilizando, para que caibam 6 retângulos azuis aqui dentro. Isso que traz segurança quando a gente fala do tal do 6 sigma. Porque eu vou ter ele centralizado na condição ideal, então a probabilidade de eu ter um produto não conforme vai ser muito menor. Então, por isso que a gente faz essa redução, por isso que isso daqui é entendido como melhoria contínua, uma forma de melhoria contínua na segurança do seu processo, porque diminui muito a chance de você ter um produto não conforme, ok?
Só que do que adianta eu diminuir tanto aqui essa área se eu manter a área cinza tão grande assim, ou seja, a incerteza tão grande? Porque olha que interessante, a minha incerteza, se eu não fizer nada, e é o que normalmente acontece, se eu não fizer nada com relação ao sistema de medição, eu não vou conseguir enxergar essa variação aqui. E aí eu vou ficar brigando lá no meu processo, parece que as ações de melhoria contínua não estão tendo efeito, mas na verdade não é isso que está acontecendo. É que a minha incerteza está muito grande para esse novo processo. Desculpem. E o que acontece? Nessa situação, olha que interessante. Então, se eu melhorei meu processo para essa condição aqui, novamente, eu vou ter que pegar aqui os 10%, ou seja, agora 10% ali seria alguma coisa como 0,17, menos de 2 microns ali de variação. Olha que coisa, menos de 2 centésimos, desculpa, 2 microns não, né? Menos de 2 centésimos ali de variação. Então, olha que interessante. Aqui antes, um paquímetro, por exemplo, centesimal, conseguiria fazer medição. Agora, já não é mais possível. Talvez eu teria que ir para um equipamento milesimal para poder fazer a mesma medição. E aí eu vou ter uma incerteza expandida, né, de 0,34. Ou seja, o meu critério de aceitação lá para o certificado de calibração seria esse daqui. Percebe a ideia? Então, a primeira estratégia que eu tenho é isso. Tá? Então, o que é o critério de aceitação? Ele é uma tolerância que vai controlar esse tal de UC, que é a incerteza expandida que vai aparecer no seu certificado de calibração. Tá? Ele vai estar presente para todo tipo de instrumento e o propósito dele é diminuir, né, ou controlar essa área cinza, que é a área de dúvida que a gente tem aqui fora. Tudo bem? Não é porque o processo é muito bom, como a gente acabou de fazer exemplo, que eu posso não me preocupar com a área cinza. Não. Quanto melhor o meu processo, melhor a minha área cinza. Tem que ser, ok? Inclusive, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração, tá? Às vezes, ou melhor, sempre a gente precisa fazer uma análise de viabilidade da melhoria contínua. Porque às vezes eu tenho a condição de melhorar o meu processo produtivo, mas eu não tenho condição de melhorar o meu equipamento de medição, o meu sistema de medição. Tá? Inclusive, se vocês quiserem, posso fazer vídeo falando sobre o que é equipamento e o que é sistema, qual que é a diferença. Mas, então, tem ali uma estratégia que você tem que seguir com relação a isso. Tá? Então, não adianta, por exemplo, se você está trabalhando numa empresa em que você tem maquinário de produção muito tecnológico, muito preciso, só que o laboratório de metrologia ainda está na idade das cavernas, você vai ter problema com isso. Por quê? Não adianta você pegar equipamento mais antigo, com menos tecnologia ali, com certeza, ou muito provavelmente, não vai conseguir chegar no mesmo nível de incerteza. E aí você vai ficar com essa região cinza. Não adianta, você pode colocar o melhor metrologista, a pessoa mais habilidosa e competente para fazer medições, e você vai continuar tendo grandes variações no seu processo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, ok? E isso passa batido, eu vejo isso errado em muito laboratório. Lembre-se sempre disso. Aquela regrinha de 10% da tolerância para definir o equipamento de medição, a gente acabou de ver que não funciona tão bem assim. Não é desse jeito que a gente olha. A gente olha com relação à incerteza expandida, ok? Então, primeira pergunta, galera, que a gente definiu aqui em cima, é isso. O que é o critério de aceitação? É essa tolerância e o impacto dele é direto na sua produção, ok? Então, é isso que a gente vai definir aqui, ok? Então, e como que eu faço para definir o critério de aceitação? Né? Como que eu defino ele? Então, aqui a gente já exemplificou um jeito, né? Que é com base na sua variação de processo, que é essa continha que a gente acabou de fazer aqui. Mas ela não é a única forma. Na verdade, tem uma cascata de opções que você pode ter para fazer isso. Eu vou fazer essa cascatinha aqui, descendo os níveis, e é nessa ordem que eu aconselho você a pensar com relação a isso. Tá? Por quê? Eu falo aconselho, porque não é uma coisa, isso não é uma norma, isso não está cravado em pedra, você pode adaptar isso para a sua realidade, porém, essa é a lógica que eu entendo que seja mais coerente para você fazer esse tipo de definição, tá? Para que você não tenha nenhum problema aí com riscos quaisquer ao longo do seu trabalho, tudo bem? Então, a primeira coisa que você vai se perguntar é, existe, vou até colocar aqui, ó, nível 1, existe, opa, não saiu meu 1 aqui, agora sim, existe
legislação envolvida? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Tem alguma lei relacionada àquela situação? O que eu estou falando de situação? Olha o seu equipamento. Tem alguma legislação relacionada ao seu equipamento de medição? E quando eu estou falando legislação, pode ser uma portaria do Inmetro, por exemplo, como acontece com balanças. Né? Para quem trabalha com balanças, muita gente tem que seguir lá a portaria do Inmetro que fala sobre erros permitidos ou aceitáveis em balança. Por que eu tenho que olhar a legislação primeiro? Porque se eu não cumprir a legislação, eu estou passivo de tomar ali um pênalti por conta disso. Então eu posso tomar uma multa, eu posso ter que arcar ali com o fato de não ter seguido aquela lei em diversas situações. Inclusive, no caso, por exemplo, da balança, que eu dei como exemplo, já aconteceu comigo, tá? Até deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você também, mas já aconteceu comigo, de o pessoal do Inmetro, chegar um fiscal do Inmetro lá na porta da empresa e pedir para verificar as minhas balanças, e essa verificação acontece da seguinte forma: a pessoa chega na sua empresa, você tem que pagar o trabalho dela sem você ter chamado por ela, você tem que deixar ela fazer a verificação, ela vai fazer a verificação com os padrões e os métodos dela, tá? E ela vai aplicar o critério dela. Ela não quer nem saber se tem certificado de calibração, se não tem, qual que é o seu critério de aceitação, nem nada, tá? Ela vai seguir o que está escrito ali na portaria. Se você pegar esse tipo de portaria, você vai verificar que ele tem uma tabelinha ali de tolerâncias para cada tipo de situação. Não é todo instrumento de medição que tem isso, mas existem alguns que tem. Então é seu trabalho como metrologista identificar isso para a realidade do seu laboratório. Uma outra condição que você precisa lembrar com relação à legislação é o tipo de produto ou processo que você está trabalhando. Por exemplo, quem trabalha com segurança do trabalho, né, então para quem tem instrumento relacionado com segurança do trabalho ou com segurança ambiental, né, que tem uma coisa relacionada à parte ambiental, é importante que você dê uma olhada no que você tem de legislação para entender se não tem ali algum critério relacionado àquela situação, aquele tipo de instrumento e tudo mais. Inclusive, é para você poder entender se aquele equipamento atende à solicitação legal também. Tá? Então, primeira coisa, faz uma pesquisa com relação à legislação envolvida, tá? Caso exista, ok? Depois disso, segundo nível, vamos imaginar que não tem nenhuma legislação, ok? Então eu vou procurar requisito de cliente, ok? Então tem requisito de cliente? Essa é a segunda pergunta que eu vou fazer. Por quê? Alguns clientes, eles têm requisito específico com relação ao critério de aceitação. Isso acontece, tá? Então, você tem que olhar para isso também para entender, poxa, às vezes não é nem uma carta de requisitos específicos, mas às vezes é uma coisa que está em contrato, tá? Então, dá uma olhada para essa situação, verifica ali o que você tem de casos dentro dos seus produtos, dos seus contratos e dos seus clientes, para que você possa também atender a todos esses critérios, tudo bem? Então, olha que interessante, não é tão trivial você definir critério de aceitação, ok? Então, primeira coisa, legislação. Segunda coisa, requisito específico de cliente. Ok, então, Lucas, a gente não tem legislação e não tem requisito específico. O que eu vou fazer? Você vai fazer uma outra questão super importante. Você vai perguntar, né? Então, vou colocar aqui como recomendações do fabricante, tá? Então, tem alguma recomendação do fabricante? Por quê, Lucas? Por conta do seguinte: a incerteza do seu instrumento de medição, ela é fortemente agravada pela vida útil do seu instrumento. Tá? Então, tem muitos instrumentos de medição que, conforme ele vai perdendo a vida útil, ele vai se desgastando, essa incerteza vai piorando. E aí, o que acontece? Tem vários equipamentos, principalmente máquinas, tá? Como é o caso de apertadeiras, por exemplo, né? Aquelas torqueadeiras automáticas e muitos outros instrumentos, tá? Mas esses equipamentos você consegue ter uma boa noção da vida útil do instrumento pela incerteza. Então, às vezes, se você entrar em contato com o fabricante, você pode perguntar para ele, olha, qual que é o erro normal de um equipamento, qual que é o erro comum desse instrumento? Às vezes você nem precisa ligar para ele, às vezes você tem isso no próprio manual do seu instrumento de medição, ok? E por que isso é importante? Para você saber se está na hora de você mandar aquele instrumento para fazer uma manutenção.
ok? Então, por quê? Às vezes, como é o caso da torqueadeira, se ela tiver com a incerteza muito alta, existe a possibilidade que ela quebre. Então, às vezes, a incerteza é até aceitável para o seu processo. Porém, aquilo é um indício de que ela não está bem. Pode ser que ela quebre. Isso seria o problema mais grave para você. Então, nessa estratégia aqui, a gente estaria utilizando o critério de aceitação para monitorar a vida útil do instrumento, que é uma coisa muito inteligente, muito bacana. Tudo bem? Depois disso, a gente vai ter uma outra situação que é o seguinte, né? Então, não tem também recomendação de fabricante. Eu vou fazer o seguinte, aí eu vou verificar necessidade do processo, tá? Então, qual que é a necessidade do processo, Lucas? É isso aqui que a gente falou aqui embaixo. Então, isso daqui, olha, que é super bacana e é o mais importante na minha visão, vai aparecer como quarto nível ali de pergunta. Então, qual que é a necessidade do processo? Ah, meu processo precisa de 0,034 ali. Ok, então leve isso em consideração. Faz sentido? Depois disso, vou verificar se eu tenho ali a questão de processo. Vou olhar um outro fator muito importante que o pessoal deixa para lá, tá? Lições aprendidas, né? Por que, Lucas? Porque às vezes você vai perceber que existem falhas e reclamações de cliente, problemas internos que foram causados por conta de uma incerteza muito grande. Isso acontece com frequência, tá? Então, dá uma olhada nas suas lições aprendidas de não conformidade para entender se aquele tipo de instrumento ou instrumentos que são de alguma forma parecidos não tem alguma indicação e você já não aprendeu isso ou a empresa não aprendeu isso em algum momento no passado que você precisaria ter um critério mínimo de tanto lá ou coisa do tipo. Tudo bem? Ok, você verificou esses 5 níveis, tá? Então verificou esses 5 níveis. Qual é o... Imaginemos que cada um tem um valor diferente. Qual o valor que você vai aceitar? Utilizar o valor mais apertado, ok? Então utiliza o valor mais apertado. Isso aqui eu vou até deixar aqui em vermelho, isso é importante. Por quê? Se você utilizar o valor mais apertado, você vai atender todo mundo, tá? E aí por que isso aqui é legal? Por que você tem que saber disso daqui? Quando que você vai olhar para critério de aceitação? No momento da compra do instrumento. Não é quando o instrumento já está lá. Poxa, Lucas, mas eu fui contratado e lá na empresa que eu tô, esse negócio de critério de aceitação está todo bagunçado e coisa do tipo. Aí não tem o que fazer. Inclusive, se você quiser, entre em contato com a gente faz consultoria justamente para te ajudar a resolver isso. Porém, o que você vai ter ali na melhor situação, no melhor cenário, é fazer o seguinte. Na hora que você for comprar um instrumento, você tem um motivo para estar fazendo isso, que normalmente tem a ver com o seu processo, de um produto novo, coisa do tipo. Então, tenta adiantar essas continhas aqui para você já ter esse erro. Por quê? Você vai levar essa informação na hora de comprar o seu instrumento. Isso daqui é importante, porque daí você já compra o instrumento certo, tá? Eu vejo muitas vezes o pessoal comprando o instrumento errado. Por conta disso, compra um equipamento de medição que não consegue atender a incerteza que ele precisa. Aí, só que já gastou o dinheiro, então eu sou obrigado a utilizar aquele instrumento daquele jeito, e às vezes eu não tenho verba para comprar um outro, ou coisa do tipo, e por conta disso eu vou sofrer tanto no laboratório quanto lá no meu processo, tá? E, por último, para a gente poder visualizar por que eu falei que isso daqui gera impacto financeiro direto, né, no bolso ali da empresa. Por que dói no bolso? Quando o certificado de calibragem, quando o critério de aceitação não é bem definido. Simples. Se o seu critério de aceitação não for definido, eu vou ter, pelo menos, risco de produto não conforme. Por quê? Por conta dessa zona cinza aqui. Ok? Então, quanto maior ela é, maior o risco de produto não conforme. E também eu tenho risco de desperdício. Ou seja, eu posso estar jogando peça boa fora, pelo mesmo motivo da zona cinza. Então, segundo fator financeiro. Além disso, eu vou ter perca de tempo. Por quê? Toda vez que caiu nessa zona cinza aqui, a pessoa da produção mediu. Aí foi lá para o laboratório, a pessoa do laboratório mediu.
aí discordou, aí pediram de novo, aí chamou o supervisor, aí chamou não sei quem. Ou seja, todo esse tempo é salário que está sendo jogado fora. Tá? Isso tudo é salário sendo jogado fora. Então, não é legal. Então, isso também é impacto financeiro. Outra questão, se você não tem um critério de aceitação bem definido, provavelmente você vai fazer compra desnecessária de instrumentos. Por quê? Você vai achar que seu instrumento está horrível, né? Que é o instrumento o problema. Às vezes você vai comprar o equipamento mais caro sem precisar. Às vezes era só você ajustar isso, tá? Então, e isso é importante, tá? Então, às vezes, se você tiver um critério de aceitação mais inteligente, né, mais bem definido, você consegue inclusive economizar no seu processo. Não é porque aqui no meu exemplo eu fui reduzindo o meu critério de aceitação que isso também vai acontecer na sua empresa, tá? Na verdade, não é o que eu vejo. Na grande maioria das empresas que eu vejo, o critério de aceitação é definido de forma bastante grosseira, digamos assim. Então, por conta disso, o pessoal peca pelo excesso e faz critérios de aceitação muito apertados. E isso faz com que você fique reprovando a sua incerteza, consequentemente, você reprova o seu certificado, e aí ou você manda fazer de novo a calibração, que dá custo, ou você substitui o equipamento achando que ele está ruim. Tá? Então, você também pode ter compra desnecessária, pode ter custos envolvidos ali com os seus equipamentos por conta de não definir corretamente seu critério de aceitação. Tudo bem? Então, olha, pegando só alguns exemplos, né, galera? Lógico que se a gente parar para pensar que a gente vai ver mais um monte de coisa relacionada a essa questão de critério de aceitação, a como você pode impactar negativamente caso sua incerteza não estiver sendo monitorada corretamente. Ok? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês, um pouco mais claro para vocês essa questão de critério de aceitação. Se você quiser saber mais, a gente tem curso aqui falando de calibração, falando de cálculo de incertezas, como você chega nesses números, como você faz uma boa gestão de calibração e várias outras dicas que você pode ter a respeito de critério de aceitação, de calibração, equipamento, metodologia, um monte de coisa. E se precisar da gente, é só entrar em contato e a gente pode te ajudar, seja aí de forma presencial, a gente vai até você no Brasil inteiro, ou também de forma remota, aí, dependendo da sua necessidade, ok? Espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, muito obrigado.